Então a gente volta a conversar com os autores do livro Piadas Nerds e vamos agora concentrar um pouquinho sobre o que é ser nerd hoje em dia. Quer dizer, no passado não muito distante, nerd era aquele cara meio impenetrável, aquele cara pouco sociável, aí depois ele ficou mais chique, virou geek, etc. Como é um nerd convivendo socialmente hoje, assim? Depende muito do espaço de convivência, né? O que é um nerd convivendo hoje numa Unicamp? Todo mundo lá é nerd. Principalmente no lugar da onde a gente veio, que é o IMEC, o Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica. Olha isso. Então, pra gente lá, a convivência é bem tranquila. Tá todo mundo lá entre amigos e tal. Então, nesse ambiente aí, conviver com amigos no dia a dia, chegar lá, falar... E aí, como foi a prova de cálculo? Contar a piada da galinha não tem bico e todo mundo ri. Né? Mas em outros setores de convivência, ainda assim, é fácil, sabe? Eu acho que assim, tem um nerd que não é só aquele nerd estudioso, né? Por exemplo, porque que... na Unicamp tem bastante nerd, mas os caras da Unicamp que estão assistindo devem estar vendo, não sou tão nerd assim, sabe? Eles devem estar meio... Tudo bem, verdade seja dita, não é todo mundo que é, mas a questão é que hoje, com a era da informação, né? Todo mundo tem um computador e todo mundo tem problema com o computador, então isso faz da gente os amigos queridos deles, né? Qualquer problema, a gente ter um nerd por perto é interessante para qualquer dificuldade que você tiver. Hoje, com celular, com qualquer coisa que você tiver. E também tem aquele nerd que é nerd porque está inserido na cultura nerd, que ele gosta de Star Wars, Star Trek, não precisa saber de derivado integral, às vezes ele é um nerd da humanas mesmo, sabe? Mas ele joga RPG, sabe? Lê Guia dos Mochileiros da Galáxia, enfim, ele gosta desse tipo de coisa, né? Então, isso também seria um nerd. E cada vez mais esses grupos que jogam RPG, a literatura voltada para RPG está crescendo, então hoje um nerd não fica mais tão sozinho que nem antes, né? Ele já tem mais companhias. Mas na hora que o Luiz Fernando me descreveu a faculdade, me veio uma curiosidade na hora na cabeça. Deve ter uma balada em algum momento. Como é uma balada dessa galera? Nós mesmos já fizemos festas lá, inclusive dentro do campus, quando podia. Né? E é uma balada normal, como outra qualquer. A diferença é que teve uma hora lá na hora da festa que não tinha banda nenhuma. Né? E não tinha banda, o que faz? Aí eu falei, peraí. Aí eu fui lá, peguei o meu MP3, liguei na caixa de som e ficou a banda substituta, a banda backup. Quer dizer, todo mundo bebe, todo mundo dança com as músicas. Festa. Festa é festa, né? E numa faculdade pública, hoje, elas são até bem... se tem uma festa na Unicamp, toda a região quer ir, sabe? É que agora está proibido fazer festa dentro da Unicamp, mas ainda assim tem chácara perto, tem achopadas, elas são bem populares. Pública, né? Mas foi uma festa nerd que motivou essa atitude da Unicamp ou foi uma festa... Tinha festa todo mundo. Foi o contrário. Mas agora eu lendo aqui as piadas do livro, chama muita atenção como tem piada infame, né? Literalmente infame. Tem um monte de piada infame com trocadilho, usando... Vamos tomar um Chopin da Brahms, coisas assim. Exatamente. A Cotangente está fazendo isso, né? Que são piadas infames. Então, o que eu acho bonito nisso, o que eu acho divino em piada infame é a coragem para contar. O cara não é qualquer nego que conta, não. Piada boa é piada ruim. Corajoso. Piada boa também. A gente tem muita coragem, mas... Além de ser uma piada infame, é uma piada nerd, né? Tem que ter muita coragem. Porque tem um elemento, tem um pi, pronto. Já é o suficiente para fazer o que... Qual é o animal? Como é que é? Do piolho? Qual é o animal com 3,14 olhos? O piolho, né? Pronto, piolho, a pessoa pensa, 3,14 olhos. Mas não faz sentido. O nerd o cara, ele chegar e falar assim, ó, qual é o animal com 3,14 olhos e falar o piolho? Fala, não é 3,14, é mais que 3 e menos que 4. Como que você vai colocar um valor exato pro pi? E a gente fica discutindo isso. Porque o pi é irracional, e na verdade é 15, 14, 9, 2 e continua, mas enfim. 14, 15, 9. 14, 15, 9, 2. Então, você pulou o 15. Até quantas casas decimais vocês conseguem chegar? Eu parei no 9. Não, eu sei, 9,2. 3,14, 15, 9,2, eu acho que 65
Não, eu parei no 9, eu falo pi. Vai, Pi. Mas então, vocês acreditam que isso se deva mais à coragem, à inocência, à falta de noção, para coragem de contar essas piadas infames? É uma cara de pau muito grande você contar essa piada, né? Eu acho que por isso é engraçado. Você fala, nossa, jura por Deus que você está me contando? Eu tô na balada aqui, você está me contando uma piada com cotangente, com seno, com hipotenusa. Você não tem vergonha nessa cara. Então eu acho que por isso fica engraçado um pouco, né? Isso faz parte da graça mesmo. Você vê a pessoa não entendendo a piada, ou você vê a cara de what the fuck dele, ou hein? Então, é uma das graças. E a gente ri às vezes da pessoa não entender, né? Já é o engraçado o suficiente ver a cara dela. Faltou a gente passar para o nosso leitor o perfil de vocês no Facebook. Como o sujeito chega lá? No Facebook não, no Twitter, perdão. No Twitter. www.twitter.com/piadasnerds. E se você não tiver uma conta de Twitter, você não vai conseguir clicar em seguir. Eu acredito que quem está assistindo essa reportagem sabe usar o Twitter. Eu estou falando aqui para 1% de quem não sabe. Mas é isso, é @piadasnerds. Você passa o arroba, você não precisa passar mais nada. O Twitter é bom, é isso. Legal, então tá aí a dica. Se você quiser rir, se você quiser conhecer um pouco da cultura nerd, se você precisa melhorar suas notas de física, matemática e química, não deixe de passar numa livraria e leve Piadas Nerds para casa. É isso aí.